E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje vamos falar de O Demonologista, do Andrew Piper. O autor é canadense e essa edição é da Dark Side, lançada em 2015. É uma obra-prima, que ela é bem bonita, ela imita ali um livro velho, né? E tem bastante imagem no meio do livro. Como sempre, as edições da Dark Side, sempre belíssimas. Edições de colecionador, praticamente. Eu já li outro livro do autor, A Criatura, que é um livro sensacional. Tem resenha, tem um vídeo bem legal aqui no canal. Para quem ainda não assistiu, vai lá ver. E tem outro livro dessas edições aqui que a Dark Side lançou, que é Os Condenados. Esse aqui eu ainda não li, mas eu quero ler ainda esse ano aqui. Porque foi, tanto A Criatura como o Demonologista eu gostei muito. E eu gostei muito da escrita do Andrew Piper. E falando aqui sobre o Demonologista, o livro vai contar a história de um professor de literatura universitário, o David, um cara inteligente, sarcástico, um pouco melancólico, e ele se especializou na obra do John Milton, Paraíso Perdido. Para quem não sabe, essa é uma obra muito conhecida, toda em cantos, publicada em 1667, que narra a rebelião de Lúcifer contra Deus, sua queda ao inferno e seu plano de vingança seduzindo Adão e Eva, o que resulta na expulsão deles do Jardim do Éden. E o professor David, ele é ateu, ele não tá passando ali por uma fase boa, a melhor amiga dele tá doente, o casamento dele tá péssimo, e ele tem uma filha adolescente de 12 anos que é muito parecida com ele nessa questão de melancolia, do jeito dele. Em um dia comum, uma mulher vai até ele na universidade e o contrata para ir até Veneza com tudo pago e com um pagamento bem generoso, para ele ir ver um fenômeno, só que ela não pode falar o que é. E ela o contrata por ele ser um demonologista, mesmo ele não se considerando um. E isso por si só já é bem estranho. Ele aceita e acaba levando a filha dele junto, como se fosse uma espécie de mini-férias ali improvisadas. Ele vai até o lugar combinado, um lugar bem estranho, e lá ele recebe uma câmera de um homem e ele pede que ele entre em uma sala que ele não quer entrar junto, ele diz que tem que ir embora. Também tudo muito estranho, e quando o David entra naquela sala, ele vê ali algo horrível, um fenômeno bizarro, uma cena pesada ali, uma possessão. E o demônio fala com ele. Ele chega a filmar, sai dali correndo, já vai pro hotel que ele estava hospedado com a filha, pede que ela arrume as coisas dela, as malas, para eles saírem dali logo. Só que quando ela tá arrumando as malas, em minutos ela some. E depois ele acha ela, só que ele acha ela no terraço e algo acontece ali que dá já para dizer que não é nada de bom. E ela realmente desaparece depois. Só que a polícia de Veneza dá ela como morta depois de um tempo. Todos no meio dele meio que reconhecem a morte dela, só que o David não. Ele insiste e acredita que ela foi levada por um demônio e ele precisa a salvar praticamente do inferno. E o David começa uma jornada frenética em busca da filha e usando os conhecimentos que ele tem da obra de John Milton, Paraíso Perdido. Muita gente acaba se decepcionando com o livro, esperando ver figuras e imagens tenebrosas de horror, mas aqui é puramente psicológico, terror psicológico. Ele fica nas entrelinhas e nas sutilezas do Andrew Piper. E na minha opinião, esse terror em algumas situações pode perturbar muito mais. Aqui o demônio ele não tem forma e ele sempre fala com o David através de pessoas, como se fosse ali incorporado ali por pessoas comuns. O que talvez também possa ali ser interpretado que o mal está dentro das pessoas.
O livro todo é narrado pelo David, e é muito legal de ver a jornada dele, a gente vai conhecendo muito bem a cabeça e a personalidade desse personagem, e é muito bonito também de ver como um pai passa por cima de qualquer coisa, seu ceticismo, seu casamento, até arriscando a sua própria alma para conseguir salvar a sua filha. O livro ele é bem frenético. Uma coisa que eu já tinha percebido no livro A Criatura é que a narrativa não tem enrolação. O David ele tem um prazo para cumprir para salvar a filha dele. E outra questão é que no final ele fica em aberto. Muita gente não gosta. E o final ele me pegou totalmente de surpresa. Você vai ter a sua interpretação. Mas eu achei que, falando da obra como um todo, o final é a melhor parte do livro. Ele exige ali uma certa interpretação, mas é aquele tipo de final que faz você ficar pensando e refletindo nele por um bom tempo. Para os fãs do terror, eu recomendo demais essa leitura aqui. Foi um livro que eu gostei muito e que eu consigo lembrar de cada passagem do livro. É um livro que eu farei a releitura facilmente. Não dá para abrir muito aqui a história, senão vou acabar dando spoiler. Mas é um livro excelente. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!